Porque Jesus foi bem sucedido. A primeira foi por causa do reconhecimento que ele tinha sobre autoridade, sobre hierarquia. A segunda era pelo conhecimento sobre o que ele desejava realizar. A terceira era o reconhecimento da missão. E quarto, era por causa das escolhas das pessoas certas. E pautado nisso, eu vou mostrar isso para você em etapas, rapidinho. Eu preciso que você entenda hoje que você pode sair daqui e dar uma volta de 180 graus na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças. Hoje, eu ando sentindo algumas dores, alguns desconfortos. Chegou a época de fazer uma outra bateria de exames de intestino e de estômago. E todas as vezes que a gente chega perto disso, você sente uma dorzinha. E eu comecei a falar com Deus. E hoje eu falei: Senhor, tantas vezes nós pedimos para que o Senhor nos cure. Mas aí eu fico pensando, Ele vai nos curar para quê? Para a gente negligenciar de novo? Ou será que está na hora de recebermos uma cura para cuidarmos da nossa saúde? Porque como o Eliezer falou aqui de uma forma muito legal, nós muitas vezes estamos correndo atrás de uma situação emergencial. Eu quero algo que resolva o meu problema momentâneo, e não é isso. Nós precisamos introduzir Deus na nossa vida para que possamos viver uma vida extraordinária. Então Jesus viveu isso primeiro, desde cedo. Ele tinha algo muito peculiar: o reconhecimento das autoridades que estavam sobre eles. Então eu vou te mostrar alguns textos para ratificar isso. Coloca para mim, por favor, Lucas capítulo 2, verso de número 51. Preste atenção. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Preste atenção. A primeira autoridade que o Filho de Deus foi colocado foi a autoridade, ou a primeira autoridade que todo ser humano é colocado sobre os seus responsáveis, na maioria das vezes, seus pais. Eu quero lembrar a você que Jesus é o Filho de Deus e sabe disso. Isso nunca foi uma dúvida na cabeça dele. Mas o texto em que eu coloquei na tela, Jesus tem 12 anos de idade, ele é uma adolescente. E uma adolescente já costuma ter um comportamentozinho meio rebelde, ainda mais sendo menino, achando que é dono do seu próprio nariz. E pior, Jesus sabe que é o filho de Deus. Tem gente que porque é filho de político, acha que é alguma coisa. Porque é filho de pai rico, já acha que foi alguma coisa. Tem gente até que acha que é filho de pastor e pode dar carteirada na igreja. Você imagine ele sendo filho de Deus. Mas olha, ele fica 3 dias, está perdido dos pais. José e Maria chegam no templo e vão logo dando uma dura nele. Ô menino, está morrendo de preocupação com você? Porque mãe é mãe, queira do filho dos outros ou do filho de Deus. Maria já chegou logo enquadrando, puxando o chinelo. E falou: para casa, garoto. Ele falou: você não devia estar preocupado. Eu estava aqui tratando das coisas do meu. Mas não falou isso com abuso, ofendendo, não. Mas o mais interessante é que quando José e Maria botam Jesus para casa, o que ele faz? Vai. Ele poderia falar: ó, como é que fala comigo? Está pensando que eu sou quem? Filhinho seu aí qualquer? Eu sou o Jesus, o Salvador.
Não, ele falou, essa aqui quem é? É minha mãe e meu, e eu reconheço a autoridade deles. Você quer se dar bem na vida? Comece reconhecendo a primeira. Ah, mas o meu pai e minha mãe, não interessa, pode ser bom, pode ser ruim, mas foi quem está na sua vida. Às vezes é tão ruim porque você corre o risco de ser pior que eles. Então eles precisam ser ruim para melhorar você. Que tem uns pais que são ruins para melhorar os filhos. Porque olha que coisa louca. Tem filho que é filho de gente boa e fica ruim. Tem filho que é filho de gente ruim. Parece que trocaram de pai. Então aprenda uma coisa. Aprenda a reconhecer a autoridade dos seus pais. Ou de quem te criou. Não interessa onde você foi criado. Eu sou da época que os mais velhos tinham que ter autoridade. Isso aí. O mais velho falou, não interessa se está certo ou está errado. Nunca perdi nada com isso. Sempre ganhei. Sou da época que o vizinho tomava conta da gente. Se o vizinho visse a gente falando besteira, o que o vizinho falava? Vou falar com o seu? Nossa! Fala não, fala não. Fala não, não vou fazer mais não. Sim ou não? E era uma época extraordinária. Hoje a turma não gosta de reconhecer a autoridade de pai. Ah, não sei se meu pai merece honra. Não interessa se honra ou se não honra. Meu pai foi, hoje eu falo mal dele porque já foi para o céu. Quando estava vivo, sentava aqui na frente. E eu falava, melhor pai do mundo. Estava mentindo não, é pela fé. Certo? Mas minha mãe está lá. Eu honro e pronto. E acabou. Não tem desse negócio não. Então gosto de Jesus, 12 anos de idade, o José e a Maria botaram ele para casa. E eles foram. Seu pai mandou você desligar a televisão, você não liga, desliga. Manda jogar o lixo fora, não joga. Diz que vai fazer depois. Depois de quê? O que você está fazendo? Você pede um filho para fazer? Vai ali, depois. Depois de quê? O que você faz para ser depois? Depois do quê? Que Jesus voltar? Você pensa que para por aí? Não para não. Esse para mim é um negócio extraordinário. Coloca para mim Mateus 3,15. Preste atenção nesse texto. Talvez isso mostre para você porque Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus está chegando no Jordão para ser batizado por João Batista. Quando João Batista vê Jesus, João se nega a realizar o batismo. João diz para Jesus: não pode, não, tem alguma coisa de errada. Você que deveria me batizar, e você vem a mim para que eu te batize. Mas Jesus sabia quem João era: voz do que clama no deserto, preparai o caminho. Jesus sabia que ali naquele momento João tinha uma autoridade maior do que ele, e que para Jesus assumir a autoridade que tinha, precisava entender e respeitar a autoridade de João. Primeiro, ele vai bem na vida porque reconhece a autoridade, a hierarquia de seus pais. Agora, ele reconhece a autoridade de João como um sacerdote, como alguém que veio preparar o caminho. Ele poderia ter chegado, João batizando todo mundo, e ele diria: vem aqui, João, quem vai batizar você sou eu. Mas não, porque a autoridade não faz de você pequeno. Muito pelo contrário, reconhecer a autoridade transforma você em uma pessoa muito maior do que na verdade você é. Hoje nós vivemos uma crise de autoridade, ninguém quer obedecer ninguém. Você não quer obedecer os mais velhos, você não quer obedecer lei de trânsito, você não quer obedecer polícia, você não quer obedecer nada. Nós vivemos uma crise. É para desobedecer, nós estamos dentro. Então Jesus obedecia, está lá, João, ele diz para João: não, você me batiza. Aí João foi e batizou, senão ele não faria. Por quê? Porque Jesus reconhecia a autoridade eclesiástica. Quer outro? Vamos lá, Mateus 22, 21. Mateus capítulo 22, verso 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César,
E a Deus, o que é? Preste atenção. Estão perguntando a Jesus se ele paga impostos. Deram uma moeda. E Jesus disse: a imagem de quem está nessa moeda? Ele disse: do César. Ele disse: então dá a César o que é do, e dá a Deus o que é. Na moeda estava a imagem de quem? E no homem está a imagem de quem? Então o que ele está dizendo? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de... Sabe o que ele reconhecia? Autoridade política. Ele reconhecia. Havia um reconhecimento, e muito mais do que reconhecer, ele respeitava. É importante nós entendermos isso. Não interessa, irmãos. Todas as vezes, hoje, eu fui de manhã a Tanguá resolver um assunto. E quando eu fiz o retorno ali em Itaboraí, em Manilha, estava bem engarrafado. E aí do meu lado esquerdo, já no acostamento, mas do lado esquerdo, começou um montão de gente me cortar. E eu comecei a olhar, 1, 2, e lá na frente, sabe o que eles fazem? Me fecha, ou fecha a linha que eu estou. E aí, começou a me dar uma vontade de ir para lá. Era errado, sim ou não? Sim. Mas todo mundo estava fazendo? Sim. Mas se todo mundo faz errado e eu faço também, fica certo? Não. Não. Mas em todo momento nós somos impulsionados a desobedecer, a esquecer algumas coisas. Jesus não, obedecia os pais dele. Devia ser legal obedecer? Não obedecia. Seria mais honroso para ele chegar no Rio Jordão e batizar João e ganhar popularidade, sim ou não? Mas ele fez? Se submeteu. Agora ele está se submetendo a uma autoridade de César. César não era uma pessoa, o nome não é César, ok? César era um cargo, que isso fique bem claro. Aqui provavelmente Augusto ocupava o cargo de César, o imperador. O que Jesus está mostrando é que apesar de ser a maior autoridade, ele era capaz de reconhecer a autoridade das pessoas, e era isso que fazia dele grande. É importante nós entendermos, o sucesso de Jesus vem de entender o que é uma hierarquia. Hoje talvez você não consiga entender a hierarquia do seu gerente, de alguém que está sobre você, porque tem gente que tem dificuldade de lidar com o relacionamento vertical. Basta ter alguém acima de você que você não se submete, e basta ter alguém abaixo de você que você pisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Esteja abaixo, esteja no nível horizontal ou acima, eu tenho que aprender a lidar com pessoas. É a hierarquia da vida. Às vezes eu coloquei aqui no último evento que teve, pais e filhos. Quem estava dirigindo era o Osias. O evento não era meu, era do Osias. Era ele que estava dirigindo. E aí eu perguntei a ele ali, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, você é o pastor, você prega o tempo que você achar. Eu falei, hoje eu não sou o pastor, hoje aqui você é uma autoridade sobre mim. Ué, funciona desse jeito. A gente estava na marcha para Jesus. Eu queria que o pastor Silas fizesse uma coisa. Fui falar com o pastor Silas, ele falou comigo, Cláudio, mas eu sei que tem que fazer. Eu falei, o chefe hoje sou eu ou é o senhor? Ele falou, não, o chefe é você. Eu falei, então faz. Ele fez a mesma coisa que você, sorriu e fez. Você consegue entender? Entende? Quando você reconhece, acabou, querido. O mundo conspira a seu favor. Pare de querer desonrar. Aprenda. Que todas as vezes que alguém é mau, todas as vezes que alguém faz errado e faz com que você faça errado também, ele é seu discipulador. Quando alguém te fere, quando alguém te magoa,
Quando alguém é mal com você e faz você se tornar mal, essa pessoa não é seu inimigo, ela é seu mestre. Ela doutrinou você. Ela é tão má que conseguiu fazer com que você ficasse mal. Ela é tão desobediente que conseguiu fazer você desobedecer. Aprenda. Sabe por quê? Porque preste atenção nesse texto agora. Mateus 26, 39. Olha só, começou no pai, foi para a autoridade eclesiástica do João, foi para o governador, para o político, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu, mas como tu. Agora ele está sendo fiel à hierarquia de Deus. Note que antes de dizer que é fiel a Deus, ele foi fiel aos seus, foi fiel ao sacerdócio, foi fiel ao sistema. Eu não pago imposto porque não usam mal meu imposto. Está furado. Está furado, querido, está furado. Se você desobedece à lei dos homens para dizer que, se obedecê-las, Deus não é suficientemente poderoso para te fazer prosperar ou para te fazer vencer, troca de religião. A verdade é essa. Cuidado com esse subterfúgio, que muitas vezes uma situação corrupta como a nossa tenta nos impulsionar, porque é isso que eu estou dizendo. É isso que está dizendo. Já que os corruptos usam mal o nosso dinheiro, então nós também nos tornamos corruptos. Pare para pensar. Isso é mais sério do que a gente possa imaginar. Então Jesus fazia o que fazia e teve sucesso porque reconhecia as autoridades. Primeiro de seus pais, depois de João Batista, depois de César e depois de Deus. Jesus está falando a uma multidão. Eles não querem prendê-lo naquele momento. Sabe que aquilo iria gerar uma grande confusão. Então eles precisam aguardar o momento oportuno para prender Jesus. Eles precisam esperar que uma oportunidade apareça, que uma brecha se abra naquele ambiente. Porém, quando eles vão fazer isso, algo começa a acontecer. Se eles precisam esperar Jesus falar, automaticamente isso significa que eles vão ter que ouvir o que ele está dizendo. E quando eles começam a ouvir, o interesse de prendê-lo começa a não existir. Quando eles começam a ouvi-lo,
eles começam a raciocinar e ver que a missão cuja qual eles foram enviados não faz sentido. Eles terminam de ouvir, a oportunidade de prender Jesus aparece, porém eles não cumprem a missão. Eles voltam decididos que não vão prender Jesus, não porque não podem, não porque não conseguem. Eles decidiram que não faz sentido prendê-lo. Então eles voltam àqueles que os enviou, e assim que eles estão chegando, os homens notaram: está faltando alguém neste grupo. O que aconteceu para que vocês não o prendessem? Provavelmente a resposta que eles esperavam era: olha, não apareceu oportunidade. Olha, ele estava cercado pelos seus discípulos que estavam em maior números. Olha, nós não conseguimos porque ia gerar um grande problema. Eles poderiam até mesmo mentir, mas eles acabaram de ouvir a palavra do Salvador. Não faz sentido sair da presença de Jesus um mentiroso. Não faz sentido sair da presença de Jesus um dissimulado. Então eles dizem: olha, para falar a verdade, nós não o trouxemos, porque nunca um homem falou assim como este homem. Preste atenção que eles não estão dizendo: nunca nós ouvimos alguém dizer o que ele disse. Não foi isso. O que eles estão dizendo é que a maneira que Jesus falava, e não o conteúdo. O conteúdo era até mais rigoroso. O conteúdo até cobrava mais. Ele anda dizendo que adultério, que no Velho Testamento era a consumação do ato, agora é simplesmente a cobiça. Ele está dizendo, ou pelo menos anda dizendo, que não matarás nos 10 mandamentos, agora deu lugar a irar contra seu irmão, pois Jesus está dizendo coisas mais duras, coisas mais severas, é verdade. O que ele traz consigo é algo extremamente rigoroso. Então não é o que ele está dizendo, pelo menos foram o que esses homens disseram. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca falou o que ele fala, não é isso. O que eles disseram é: ninguém, como ele fala. Pautado nisso, me veio o interesse de ver não apenas como ele falava, mas o que ele começou falando. Em algumas Bíblias, você talvez pode ter uma dessas, tudo aquilo que Jesus disse vem em vermelho. Não sei se você tem uma Bíbliazinha dessa, mas algumas Bíblias trazem consigo, certo? Essa possibilidade de você abrir e está lá todas as vezes que Jesus falou, está na Bíblia em vermelho. Eu tenho uma dessas e peguei porque isso me interessou para eu dividir com você hoje. O que ele falava? Quais foram suas primeiras frases nos 4 evangelhos? E como ele se dirigia a partir daí, falando a respeito de si mesmo e na situação que enfrentava. É muito comum nós usarmos os textos que Jesus está falando, quando ele está repreendendo o demônio, quando ele está liberando perdão, quando ele está curando e libertando pessoas. Mas eu não quero usar nenhum desses textos hoje.
eu quero te mostrar as frases que ele disse e o que ele estava tentando dizer quando proferiu essas frases. Eu acho que vale a pena nós voltarmos para casa hoje com esse conteúdo. Eu separei aqui Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo o que ele disse, certo? Pela primeira vez nesses evangelhos, mas eu não vou usar essa ordem. Eu vou usar o que ele disse quando tinha 12 anos de idade. De tudo que foi escrito, de toda a fala de Jesus na Bíblia, a primeira que aparece, ele tem 12 anos de idade. Ou seja, a primeira vez que a Bíblia relatou algo que Jesus está dizendo, certo? Ele tinha 12 anos de idade, e o texto está em Lucas, capítulo 2, verso 49. Dá uma olhadinha no que ele fala pela primeira vez a nível de registro bíblico. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu? Bota os 50. E ele não compreenderam as palavras que lhe dizia. Verso 51. E desceu com eles, foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Preste atenção em mim aqui. Jesus havia ido para a festa da Páscoa. A festa encerrou. Ele está agora com toda, ou como a maioria das pessoas, retornando para as suas cidades. Seus pais vão voltar para Nazaré. Mas, depois de um dia de caminhada, José, encontrando com Maria, assim que saiu de Jerusalém, eles descobrem algo: Jesus não está com eles. Jesus não está entre os meninos, Jesus não está entre os homens, Jesus não está entre as mulheres. Eles não conseguem achar Jesus naquele ambiente. Eles sabem que saíram de Jerusalém esperando que Jesus fosse com eles. Essa história daria para aplicar de diversas formas. Muitas vezes o culto termina e nós vamos embora e Jesus fica na igreja. Às vezes pensamos que Ele vai conosco, mas não temos o cuidado de observar se o estamos levando. E basta sair da igreja no carro, uma confusão já começa. No lugar que paramos para comer, já vamos estar envolto num ambiente cujo qual ele não frequentaria. Vamos chegar em casa e vamos descobrir que Jesus não foi conosco para casa. Mas não é isso que eu quero me atentar hoje. Eu quero mostrar a vocês o que Jesus ficou fazendo, e é isso que ele vai falar. Depois de 3 dias procurando, eles acham Jesus no templo, conversando com os doutores. Então Maria o aborda, falando da preocupação. Depois você lê. E Jesus diz para ela o seguinte: por que vocês estão estranhando o quê? Qual é o motivo de vocês estranharem? Eu estou aqui obedecendo à vontade, ou fazendo a vontade, ou tratando dos negócios de meu Pai. Eu queria que você atentasse para 2 coisas nesse texto. Primeiro, Jesus está deixando claro que sabe sua missão e que reconhece a autoridade do Pai. Eu vou te mostrar isso de uma forma mais enfática. Reconhecimento de autoridade. Jesus está diante de 2 autoridades: seu pai e a sua mãe terrena, e Deus.
Nesses dois ambientes ele vai nos mostrar isso. Primeiro, ele está dizendo: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que ele está dizendo, em outras palavras, uma mesma frase dita pelo apóstolo Pedro. Mas mais do que isso, eu estou aqui obedecendo, cumprindo a missão, porque eu saí do céu para cumprir esta missão. Então eu estou aqui tratando e reconhecendo que as coisas do Pai são mais importantes do que as coisas desta terra. Mas logo em seguida, o texto diz: ele baixou a cabeça, foi para casa e lhe era sujeito. A primeira coisa que Jesus vai mostrar em suas palavras, em suas atitudes, é o reconhecimento do céu, da prioridade do céu, de fazer a vontade de Deus. Mas segundo, o reconhecimento da autoridade de seus pais, daqueles que estão sobre ele. Não se esqueça que ele é o próprio Deus, sendo cuidado por homens, por seres humanos. É o divino sendo cuidado por um indivíduo carnal, e ele não tem problema nenhum de obedecer a essa hierarquia. O texto diz: ele ficou quieto, foi para casa e lhe foi sujeito. Obedecia seu pai e a sua mãe. Talvez isso nos mostre porque ele foi bem sucedido. Talvez essa seja uma grande lição de Jesus para todos nós, que muitas vezes não atentamos. Que uma das melhores maneiras de sermos bem-sucedidos nessa terra é obedecermos aos nossos pais. É o reconhecimento de autoridade. Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia
o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido, aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida. Homens que me serviram para o pai. E, infelizmente, eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando que eu não estou me lamentando aqui não. Está certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso. Só que dói quando a gente fala. E aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso. Porque eu tive que sobreviver a muitas coisas. A escassez, não de alimento, nunca passei fome. Mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia... Quem aqui já foi para a escola com a mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos? Levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica. Poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha. Lembra-se? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativas frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar e eu disse para ela: eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo. Eu tenho um ministério para casal. Eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto. Porque eu gostaria de ter sido criado num lar onde eu pudesse falar assim: mãe, ei, passa minha camisa. Mãe, ei, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo,
a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém.